Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à augusta e respeitável Loja Simbólica Pier Campadello. Meu nome é Amir Saleh, eu sou orador da Pier e vou auxiliar na condução dos trabalhos dessa noite. Então eu gostaria, antes de mais nada, de passar a palavra para o nosso venerável mestre Daniel Santos, que é o nosso querido irmão Santão. Boa noite, venerável mestre. Boa noite, irmão Amir. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Boa noite, senhores e senhoras. A nossa augusta e respeitável Loja Simbólica Pier Campadello tem a grata satisfação em recebê-los. Declaro aberta a sessão de palestra virtual e retorno a palavra ao nosso irmão orador, Amir Mustafa, para dar prosseguimento aos trabalhos. Muito obrigado, venerável mestre. Nós, da Pier Campadello, queremos assumir um papel de liderança nas transformações políticas e sociais para que sigamos na direção de um futuro melhor para todos. Não nos contentamos em ser meros espectadores da história e nem um simples reflexo da sociedade a cada dia mais conservadora, retrógrada, discriminatória e intolerante. Acreditamos que somente a política e jamais a coerção ou a violência pode ser mediadora das tensões sociais. Defendemos a democracia e consideramos execrável a apologia ao totalitarismo. Acreditamos que a tolerância é o princípio cardeal de todas as relações humanas e somos intolerantes apenas com a própria intolerância. Nessa noite, temos o prazer de receber o nosso irmão Thomas Henrique de Toledo Stella, com a palestra As Origens do Antigo Egito Faraônico. Como surgiu a civilização do Antigo Egito? Por que foi tão próspera, tão avançada e por que o simbolismo faraônico perdurou por 3 milênios? O professor Thomas Henrique Toledo Stella é mestre maçom, é doutorando em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, ele é mestre em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, ele é pós-graduado em Antigo Egito pelo Instituto de Estudos do Oriente Próximo Antigo da Universidade Autônoma de Barcelona, e ele é historiador pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Pedimos sempre que os irmãos mantenham seus microfones fechados e que abram apenas quando forem se pronunciar. Por favor, coloque no chat aqui do Zoom o seu nome, seu e-mail e seu telefone. Se for maçom, coloque também o nome da sua oficina. Para fazer perguntas em viva voz, por favor, utilize o recurso de levantar a mão que temos aqui embaixo, na tela do Zoom. Você pode também fazer perguntas por texto através do chat. Estão trabalhando conosco nessa transmissão os irmãos do quadro da Pier Campadello. Estamos aqui com o irmão Rony Ribeiro Paulino da Costa. Boa noite, irmãos. Boa noite, convidados. Esperamos que essa palestra acalante os corações de cada um aí que está em casa, porque estamos em quarentena e gostaríamos que vocês aproveitassem ao máximo aí. Estamos também com o irmão Marcelo Cruz. Boa noite, sejam todos bem-vindos. E o irmão Alexandre Mazak. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e uma ótima palestra a todos. O irmão Alexandre Mazak, ele vai ser responsável por verificar as perguntas que os irmãos fazem através do chat. Lembrando que essa palestra está sendo gravada e ficará disponível a partir da próxima semana no site da Pier Campadello, onde está também toda a nossa programação. Professor Thomas Henrique de Toledo Stella, meu irmão, boa noite. E como estamos falando do Egito, né? Por que não? Salam aleikum. Seja bem-vindo ao Campadello. É uma honra tê-lo aqui conosco. Bom, boa noite a todos os irmãos da Pier Campadello. Em nome do Venerável, saúdo todos os membros aí dessa oficina. Dizer que realmente é uma honra poder debater com vocês no momento em que a nossa democracia está em ameaça. E dizer que o conhecimento nunca teve sob tanto ataque como nos últimos anos, em que ser cientista e disputar o óbvio entre as opiniões virou uma coisa extremamente complicada. Mas nós vamos aqui contar algumas questões sobre o Antigo Egito, que com certeza vão nos fazer pensar sobre a evolução da humanidade, sobre o quanto o Antigo Egito foi importante e o quanto ele é peça-chave para que a gente entenda o desenvolvimento das sociedades, como que essas sociedades evoluíram, como que tudo chegou ao nível do Antigo Egito que nós conhecemos. Então, essa é uma palestra um pouco inusual,
Porque todo mundo que vai contar as histórias do Antigo Egito sempre conta a história dos faraós famosos, né? A gente sempre vê aí palestras sobre Tutancâmon, sobre Akhenaton, sobre Ramsés II, sobre Cleópatra, sobre esses personagens. Mas raramente se vê por aí palestras que contam a origem da civilização egípcia. Então, eu gostaria de convidar vocês, então, para fazermos, então, um exercício, acima de tudo. Um exercício para a gente entender como que, no meio de tantas teorias, de tantas visões fantasiosas, a gente consegue encontrar verdade. No mundo de fake news ainda é possível encontrar verdade. Aliás, essa tradição da busca da verdade, ela sempre existiu em corações valentes aí de todos os momentos da história da humanidade, né? E ressalto especialmente a época de Alexandria, que foi aí o apogeu, né, da mistura de conhecimentos humanos sagrados e de todas as formas que nos deixaram uma herança que até hoje ressoa para a humanidade. Então vamos lá. Antes de tudo, vocês estão vendo aí na tela, né, a imagem, né, de dois momentos distintos da história do Egito. Então nós estamos vendo aqui as pirâmides e nós estamos vendo aqui o templo de Karnak. Então, as pirâmides foram construídas, aliás, já convido vocês, para o dia 21, eu vou dar uma palestra sobre a construção das pirâmides para a Excelsa Loja de Perfeição Gonçalves Ledo, vai também ser transmitida pelo Zoom, ao vivo, da mesma forma que está sendo essa, né? Então, convido todo mundo, depois eu falo no final, mas hoje a gente não vai falar de pirâmides, eu só coloquei aqui as pirâmides para vocês verem do que essa civilização foi capaz de construir. Então, as pirâmides, aqui, no caso, há 3.500 anos atrás, e aqui nós temos o Templo de Karnak, né, o maior templo do mundo já construído, maior que Jerusalém, maior do que a Catedral da Fé, maior do que o Vaticano, maior que a Aparecida do Norte, maior que qualquer construção religiosa já feita. Ela demorou mais de 1000 anos, esse templo, para ser construído, cada faraó vinha e fazia um puxadinho, né, e ele chegou a empregar quase 80 mil pessoas aí no auge, não apenas nas atividades templárias, mas na agricultura, na construção e tantas outras atividades vinculadas ao chamado domínio de Amon. Né? Então, só essa piscina que vocês estão vendo que os faraós, que os sacerdotes usavam para se purificar, só essa piscina aqui já cabe muitas catedrais da Sé dentro dela, né? Só para ter uma ideia do tamanho disso tudo aqui. Né? Então, se a gente olhar aqui a proporção, imagina que uma porta aqui que apareça, né, ela, por exemplo, essa portinha aqui, vocês estão vendo com o ponteiro do mouse, né, ela cabe aí 3 seres humanos um em cima do outro, só para vocês terem uma ideia da proporção de todo o resto. Então, como que surgiu uma civilização capaz de fazer tudo isso? Então, essa pergunta, ela pode ser respondida a partir de basicamente 2 fontes, 2 tipos de fontes. As fontes escritas e as fontes materiais. Então, eu vou aqui fazer um exercício com vocês, né, bem introdutório, sobre como a gente trabalha com essas 2 fontes. A fonte escrita, ela sempre oculta um objetivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente pega e encontra uma coisa, um documento muito antigo, né, esse documento, ele pode nos dizer algo que não necessariamente é real. Né? Ele pode dizer que aquilo é uma ideia do que se gostaria. Então, por exemplo, vamos supor, imagina que a gente tem uma destruição da civilização atual e desaparece tudo, só alguns fragmentos. E o arqueólogo do futuro vai lá e acha uma página do livro Senhor dos Anéis. No mínimo ele vai acreditar, se ele não for um arqueólogo crítico, que aqui existia Gollum, que aqui existia orcs, que aqui existia elfos e todos os outros tipos de coisa. Por quê? Porque o papel aceita tudo. E quando a gente pega uma fonte escrita, nós corremos sempre esse risco, porque a gente pode estar vendo um documento que não tem a objetividade que a gente está buscando. Aliás, a objetividade na descrição das coisas é uma coisa muito moderna. No mundo antigo, o mágico fantasioso ele mistura-se com o real. Né?
Então, por isso as fontes escritas, elas são sempre tendenciosas, seja qual fonte for. Se a gente pegar uma ata, se a gente pegar um documento, se a gente pegar um registro de cartório, se a gente pegar um documento judicial, qualquer fonte escrita que a gente pegar, sempre ela terá esse problema, né? Então, do ponto de vista do Egito, quais são as fontes egípcias que a gente pode utilizar para esse estudo? Então, papiros, os egípcios inventaram o papel, né, a partir de uma planta que era extremamente abundante lá, que é o papiro. Nós temos escritos em monumentos, em baixo e alto relevo, ou até pintados. Né? Nós temos também uma coisa chamada óstraca. O que são óstraca? Óstraca são pedaços de, como é que eu posso dizer, de cerâmica, nas quais os egípcios faziam anotações de coisas do cotidiano. Óstraca é um documento muito importante, porque, por exemplo, quem estuda economia do Antigo Egito, como eu, a gente precisa analisar os recibos de pagamentos. E os recibos são feitos em óstraca, porque o papiro era muito caro. E a óstraca não, quebrou um vaso, vira uma óstraca. Vira um lugarzinho lá onde você pode anotar, e isso fica guardado aí para a posteridade. E fontes exteriores, falando sobre o Egito, nós temos várias. Nós temos gregos, nós temos romanos, nós temos persas, nós temos hebreus e tantos outros povos que conviveram com o Egito ou que conheceram o Egito depois. Só que qual que é o problema? Sempre as fontes de outros povos também vão ser tendenciosas e vão descrever os egípcios ou como inimigos, ou como exóticos, ou como um aliado militar. Então, tudo isso, quando a gente vai analisar uma fonte escrita, nós temos que levar em consideração. Se essa fonte tiver um caráter religioso, como, por exemplo, a Bíblia, nós temos um grande problema, porque a Bíblia não necessariamente ela está interessada em passar uma verdade objetiva. Ela está interessada em passar valores religiosos. Ela foi criada num contexto. Para isso existe a hermenêutica, para isso existe a exegese, e para isso existe a ciência da leitura bíblica, que é para você entender o que se dizia no contexto, de acordo com a versão original, e não o que se interpreta hoje em dia, ou o sentido artificial que se queira dar para algo fora do seu contexto histórico. As fontes materiais, elas têm uma vantagem sobre as fontes escritas. Por quê? Porque elas permitem uma análise mais objetiva. Né? Então, uma coisa é a gente encontrar um documento dizendo houve uma guerra. Outra coisa é a gente escavar numa cidade e encontrar cinzas, encontrar armas, encontrar objetos vinculados àquele combate soterrados, né? Então tudo isso muda completamente o caráter, porque nesse contexto ele dificilmente foi manipulado. E se ele foi manipulado, esse contexto, tem um porquê. Mas com certeza ninguém manipularia para que no futuro o arqueólogo procurasse. Por quê? Porque a arqueologia é uma criação moderna, né? Então ninguém se preocuparia em deixar simulado que houve uma guerra para que os arqueólogos no futuro tivessem uma versão fantasiosa sobre o fato. Agora, um escrito é o contrário. Alguém pode escrever num papel uma mentira. Alguém pode fazer uma doação de uma propriedade ilegal, colocar dentro de uma gaveta cheia de grilo e depois tirar aquilo para ela parecer que é velha e dizer que aquela terra pertence à pessoa. Né? Então, como que esse documento é real ou não? Aí entra a função do historiador de trabalhar com o documento escrito e a função do arqueólogo de trabalhar com a cultura material. E trabalhar com a cultura material e com a cultura escrita é um desafio muito complexo para os assim chamados arqueólogos históricos. O que a gente considera história? O surgimento da escrita. A partir do momento que a gente tem a escrita, surge a história. Antes da escrita, pré-história. Ah, mas quer dizer que os índios, os povos que não tinham escritas, eles não têm história? Não. Hoje em dia, esse debate vai muito mais a fundo. Né? Então, a gente considera, sim, que existe uma pré-história, uma história antes da escrita. Entretanto, o que se convencionou a marcar um recorte no começo da história para a pré-história é o surgimento da escrita. E no caso do Egito, isso não tem problema, tá? Porque nós vamos entender aqui. Bom, aqui, nessa próxima tela, está uma imagem das fontes.
aqui no canto esquerdo nós temos um papiro, no canto superior esquerdo, escrito em hierático. Né? Hierático é a escrita de mão dos egípcios. Né? Nós temos uma óstraca aqui no meio, tá vendo que ela está quebrada, né? Mas ela é uma óstraca com uma série de anotações. No canto superior direito a gente tem uma escrita monumental em hieróglifo, não hierático, né? É um pouco diferente, mas são os mesmos caracteres, só que um é letra de forma, outro é letra de mão. Aqui nós temos artefatos, os artefatos encontrados na tumba de Tutancâmon. Artefatos, eles nos ajudam muito a entender a realidade. É possível, a partir dos artefatos, fazer análise física, análise química, uma série de outras análises, mas quanto mais bem preservado o contexto, melhor para a gente poder entender o que aqueles artefatos têm a revelar. E aqui nós temos embaixo o templo, né, um templo que também é uma cultura material que nos revela muito da realidade dos egípcios. Né, não só um templo, ou enfim. Tem muita gente aqui mandando mensagem para mim no WhatsApp dizendo que quer entrar. Quem conseguir ficar, aproveita para ficar, porque a fila está grande. Vamos continuar. Oi? Aproveitando para falar sobre esse assunto, nós estamos estourados de espaço. Sucesso total de público, entrou a quantidade limite de participantes, que são 100. 100 pessoas? 100 pessoas estão presentes agora aqui nesse momento. Tá, perfeito. Então aproveitem quem ficou, porque o meu WhatsApp não para de avisar aqui que tem gente tentando entrar e não está conseguindo. Então vamos continuar. Me desculpe quem não entrou, depois felizmente esse vídeo vai ser gravado e vocês terão a oportunidade. Então vamos lá. Teoria sobre as origens dos egípcios. Então nós temos uma série de teorias que vão das mais fantasiosas às mais pé no chão, e eu queria aqui só pontuá-las agora, para depois a gente fazer uma verificação de quais dessas teorias são as mais válidas aqui para a gente entender. Então tem uma teoria que é muito popular nos dias de hoje, que é a dos alienígenas, né, que é defendida pelos ufólogos, que acreditam que os deuses eram astronautas. Essa teoria, ela se desdobra em muitas versões. Tem uns que dizem que eram Anunnakis, que vieram povoar o mundo, cada um era um povo. Outros dizem que os egípcios vieram de Marte. Outros dizem que os egípcios vieram das estrelas, não sei das quantas. Enfim, tem todas as teorias possíveis relacionadas a extraterrestre. Cada um que escreve um livro cria uma teoria diferente, vende ali o seu quinhão, e se for uma teoria que convença a linha editorial da History Channel, vira um documentário, né? Em geral bem sensacionalista. Tem a teoria dos espíritas, que é dos exilados de Capela, que os egípcios, na verdade, eles vêm de outros planetas, mas eles não vieram na forma física, como dizem os ufólogos, eles vieram como espíritos reencarnados. Bom, depois a gente vai avaliar essas teorias. Tem a teoria Atlântida, né, que vem do Platão, nos dois livros dele, o Timeu e o Critias, né, os diálogos. Então, esses livros eles são interessantes, porque o Platão ele vai apresentar, ele vai dizer que ele foi estudar no Egito, até o Solon, né, que foi um legislador ateniense, e ele conta lá que Atlântida foi uma cidade-estado, né, como era Atenas, que entrou em guerra com Atenas há 8, 10 mil anos antes do que ele estava escrevendo. E enfim, ele conta toda uma história que hoje a gente sabe que não tem dados históricos, né? De que, primeiro que a gente sabe que Atenas não surgiu há 8 mil anos, há 10 mil anos, né? Então a gente sabe que Atenas é uma cidade muito mais recente, ela teve todo um processo de colonização aí, se não me engano, no século VIII a.C., alguma coisa assim. Bom, existe também, entre os ocultistas, uma ideia que corrobora Atlântida, que é a ideia de que existe uma tradição primordial e que existe uma grande civilização que foi a Lemúria e outra civilização que foi a Atlântida, as duas entraram em guerra, e dessa guerra Atlântida teve uma história ali, daí houve o cataclismo e os Atlântidos colonizaram o Egito. Essa teoria foi difundida pela teosofia, especialmente pela Blavatsky, né? Depois a gente vai verificar. A teoria bíblica é bastante diferente. Ela diz que os egípcios são descendentes de Misraim,
Misraim, filho de Cã, que é filho de Noé, né? E ela apresenta como se o Egito fosse todos eles descendentes desse Misraim. Nós temos também a visão egípcia, né, que Maneton, né, que era um sacerdote egípcio no período ptolomaico, ele disse que os egípcios foram, entre aspas, surgiram a partir do momento em que os deuses demiurgos viveram na Terra. Então ele faz lá toda uma classificação do período em que os deuses viveram na Terra, só que ele chama os deuses egípcios com nomes gregos. Por quê? Porque o Maneton, ele era um sacerdote a serviço do faraó Ptolomeu V Filadelfo, e ele escreveu, não, acho que era do Ptolomeu II. Enfim, um dos Ptolomeus ali, e ele escreveu a história egípcia, mais ou menos, para quem conhece, a Teogonia de Hesíodo. Então, o Maneton, ele escreve a história egípcia, parece que você está lendo a Teogonia, só que ele está contando a história do Egito, né, com suas diferenças ali. E nós temos aqui duas visões científicas, né? A visão do grande arqueólogo Flinders Petrie, que ele acredita que havia uma raça dinástica que veio da Suméria. Então ele tem uma ideia do chamado difusionismo cultural, de que os egípcios eram herdeiros dos sumérios, né? E atualmente a teoria que prevalece é a da origem local. O que é a teoria da origem local? Que os egípcios evoluíram a partir do contexto africano. Eles tinham contato com outros povos como os sumérios, mas a civilização egípcia ela emergiu no próprio Egito. Não foi extraterrestre, não foi Atlante, não foi sumério. Foi a partir da realidade egípcia. Então, eu convido vocês para a gente averiguar qual dessas hipóteses é a mais viável. Então vamos lá, começando aqui falando rapidamente da origem humana, o gênero Homo ele tem 2 milhões de anos. Né? O que são o gênero Homo? Homo erectus, nós temos o Homo habilis e tantos outros homos que se desenvolveram na condição de o Homo erectus conseguiu se tornar um bípede, né, andar sobre as duas pernas, e o Homo habilis conseguia fazer ferramentas há milhões de anos. Nós sabemos que a origem da humanidade é na África, até que outra ossada seja encontrada em outro lugar e nos diga uma versão diferente. Por enquanto, o que se tem é que a origem humana é na África, no mesmo lugar onde vai surgir o Antigo Egito. Mas só para vocês entenderem a ordem de grandeza das coisas. O gênero Homo ele tem 2 milhões de anos. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela tem 180 mil anos, mais ou menos, um pouco mais. Às vezes alguém joga 20 mil anos para frente, para trás, enfim. Né, isso aí é um campo que eu não domino, que é do pessoal aí que mexe com a antropologia humana tal, e que medicina forense, eles fazem todas as análises de crânios, né, então não é muito a minha área, mas o que eu posso dizer é que é mais ou menos. Uns falam de 250 mil anos, mas veja uma coisa, enquanto o gênero Homo está na casa da ordem de grandeza dos milhões, o Homo sapiens está na casa dos 100 mil. E quando vai surgir a passagem do Pleistoceno para o Holoceno, né, o que é o Pleistoceno? A Era do Gelo. Né? O pessoal assiste lá aquele desenho animado, a Era do Gelo. Tudo que é da Era do Gelo é o Pleistoceno, quando o mundo inteiro praticamente era coberto por gelo. O Egito era um pouco diferente, porque o Egito, a região onde hoje é o Saara, que é deserto, nessa época, por ser uma região mais quente, o que ela era? Ela era uma savana. Então ali, onde hoje é o deserto do Saara, andavam elefantes, girafas, macacos, zebras e animais de megafauna também. Né? Essa megafauna ela foi extinta na virada do Pleistoceno para o Holoceno. O que é essa virada? 12 mil anos atrás, nós tivemos um aquecimento global, e esse aquecimento global derreteu o gelo. Quando se derreteu o gelo, nós vamos ter uma mudança fundamental para a humanidade. Por quê? Porque antes, os Homo sapiens, eles eram caçadores, coletores e pescadores. Eles não tinham condições de formarem assentamentos. Eles não tinham condições de domesticar animais em grandes escalas ou de plantar. Por quê? Porque o clima do planeta não permitia isso. Né?
Então, o resultado, o que a gente vai ter? Né? Nós vamos ter a mudança climática no planeta, e essa mudança vai propiciar o surgimento da agricultura, que a gente vai falar aqui mais para frente, que é chamada Revolução Neolítica. Né? Então, vamos lá. Como que era o Vale do Nilo? Então, ele nem sempre foi árido, né, no entorno do Egito. Né? Ele era uma região muito mais convidativa para a vida, tanto humana quanto animal. Agora, o Vale do Nilo provavelmente era uma região um pouco inóspita, porque havia pântanos, provavelmente havia risco de malária, certas coisas assim que evitavam com que pessoas ocupassem muito a região do Nilo. Então eles ficavam mais para onde hoje é o deserto. Né? Bom, e o território do Egito ele é curioso, porque ele tem uma importância muito grande de quando a espécie do Homo sapiens ela vai sair da África, ir em direção à Europa, ir em direção à Ásia e, consequentemente, para a Oceania. E para as Américas, a partir do Estreito de Bering. Mas por onde que saem esses africanos? Saem pelo território que hoje é o Egito. Né? Então vamos colocar aqui no mapa para vocês visualizarem melhor. O Egito ele é basicamente dividido em duas terras. Uma é o Alto Egito e outra é o Baixo Egito. Para vocês não se confundirem, sempre lembrem que é o contrário. Né? Então o Baixo Egito é a parte de cima do mapa e o Alto Egito é a parte de baixo do mapa. Por quê? Porque o Nilo nasce no sul e ele desce em direção ao mar Mediterrâneo, que é o norte. Então nós temos aqui dois Egitos completamente diferentes. Dois reinos que vão marcar o período pré-dinástico. Né? E toda a história do Egito vai ser sempre essa questão do Alto e do Baixo Egito com questões antagônicas ali, que muitas vezes vão levar a conflitos. Então, o Baixo Egito é a região do Delta, onde fica o mar Mediterrâneo. Essa é uma região muito importante, porque é o que faz o Egito se conectar com o mundo europeu, o mundo mediterrâneo, o mundo asiático. Né? Então, coloca o Egito nas grandes rotas comerciais. E o Alto Egito liga o Egito com a África, principalmente com o Sudão, com a Etiópia, país de Punte, que fica ali no chifre da África. Então, o Egito, ele só seria o Egito que a gente conhece pela geografia. Não é à toa que Heródoto, o historiador grego, falava que o Egito é uma dádiva do Nilo. Né? Porque se não fosse as cheias do Nilo fertilizarem todas aquelas margens, jamais se teria uma abundância tão grande de terras férteis para você ter uma população tão grande ocupando o mesmo espaço. Então, Alto Egito, portanto, bem africano, e Baixo Egito, muito conectado a esse mundo asiático e mediterrâneo. Vamos falar do Egito, então, no Paleolítico. Né? Como que a gente sabe sobre isso? Pelas escavações arqueológicas que ocorreram. Então, nós temos aqui o Egito no chamado Paleolítico Inferior. No Paleolítico Inferior, basicamente, nós temos caçadores-coletores e Homo erectus. Então, vocês podem ver, tá vendo esse machadinho pontudinho aqui? Deixa eu mover com o mouse aqui, se vocês enxergarem. Estão vendo aqui? Essa ponta de machadinha aqui, ela é chamada de auxiliar. Né? É um tipo de machadinha que é uma técnica bem primitiva. Então a gente tem eles espalhados, os sítios arqueológicos associados a esse período são mal preservados e muito espalhados. Por quê? Porque naquela época o rio Nilo ele tinha um volume de água muito maior. Então todo esse material, esses artefatos foram sendo espalhados e eles não estão em seus contextos originais e são muito antigos, o que dificulta mesmo o trabalho do arqueólogo. Né? No Paleolítico Médio, nós temos uma evolução. Eles passam para a técnica de Levallois. Se vocês forem olhar, esse segundo tipo aqui de flint, né, de pedra lascada, ela já representa uma evolução na técnica significativa, porque você já consegue cortar ela em outras perspectivas e usar ela também como faca, né? Usar ela como uma série de instrumentos um pouco mais complexos. E isso ocorre em áreas mais densamente povoadas. Quando a gente fala densamente povoadas, não para os padrões modernos, mas para os padrões antigos. E nós temos uma coisa curiosa aqui, que a sepultura mais antiga na África, a sepultura, né, ela data dessa época e foi encontrada no Egito.
45 mil anos antes do presente. Essa é a ossada aqui de uma criança, que ela foi enterrada nessa posição, junto com alguns pertences, o que indica provavelmente um ritual e uma possível crença no além-vida, que depois vai ser muito importante na história dos egípcios. No Paleolítico Superior, nós já temos um registro de fogueiras, né? Então ele já estava a essa altura dominando fogo, e nós temos, há 35 mil anos antes do presente, o vestígio mais antigo de mineração, né, no Egito. No Paleolítico Tardio, a gente já consegue datar algumas pinturas rupestres, dentre elas uma que mostra desenhos de armadilha de peixe, ou seja, já se tratava de uma série de técnicas bastante evoluídas para as atividades de caça e de pesca. Entre 11 e 8 mil anos antes do presente, nós não temos a presença humana registrada no Egito. Significa que não tinha humanos lá? Não. Provavelmente porque os sítios arqueológicos não foram encontrados, ou porque, naquele momento, a região do Vale do Nilo não era possível de se povoar, ou não era interessante porque tinha lugares melhores. Ou uma terceira hipótese, né, que eu acho que é a mais provável, é que tudo isso foi substituído, porque às margens do Nilo, toda a civilização do Egito cresceu. Então, à medida que ela foi crescendo, foi se desenvolvendo ali às margens do Nilo, ela não teve, ela foi sendo sobreposta, né, períodos históricos sobrepostos. Ou pode ser as três coisas, né? Enfim, vamos falar então do Egito Neolítico, né? O Egito Neolítico, que é a Revolução Neolítica, ela só vai encontrar um precedente na história humana com a Revolução Industrial no século XVIII. O que é a Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica é quando o ser humano ele sai da caverna e ele passa a construir suas casas, a formar cidades, a viver da agricultura, da pecuária, né? Ele começa a domesticar animais, ele começa a se assentar. Só que cada lugar, a Revolução Neolítica tomou um formato, e ela aconteceu, antigamente se acreditava que a Revolução Neolítica ela ocorreu no Oriente Médio e se espalhou pelo mundo. Hoje nós sabemos que essa tese do chamado difusionismo cultural, ela não se fundamenta mais. Por quê? Porque a arqueologia já descobriu sítios arqueológicos neolíticos na Cordilheira dos Andes, no México, na China, na Índia, na região da Turquia, na Palestina, ao redor de Jericó, no Vale do Nilo, que é o que a gente está falando, que é um pouco mais tardio, e até na Amazônia boliviana. Nós tivemos a Revolução Neolítica, que também se ocorreu em algumas regiões da Amazônia brasileira também, né? Então, o Egito ele vai ter uma neolitização tardia. Mas antes de eu falar do Vale do Nilo, eu vou falar do deserto do Saara, né, que, como eu falei para vocês, era uma região de savana, né? Então, o que a gente tem lá? Nós temos o registro do seguinte, um abandono daquela região e um retorno, entre 9.300 antes do presente. E aí, entre 4,9 a 4,4 mil anos antes da Era Comum, essa área foi abandonada porque se tornou semiárida, ou seja, uma nova mudança climática. E aí o que nós temos dessa época? Nós temos domesticação de gado para leite e para sangue. É que hoje nós somos civilizados, ninguém vai lá e compra sangue de boi, né, só se for para ser vinho, né? Mas o sangue, antigamente, se tinha animais, para ter fonte de proteína, se sangrava os animais para poder beber esse sangue e se alimentar, né? Então, da mesma forma que se fazia com leite. Não há registro de agricultura nessa ocupação neolítica do Saara. E ela é muito diferente do Neolítico na Palestina. O Neolítico na Palestina já está na agricultura, tem uma série de outras características aqui que não vem ao caso explicar. Bom, o que nós temos no Egito, então, no Saara? Nós temos cerâmicas com vasos, instrumentos líticos e polimento de pedras. Nós temos poços, cabanas e cemitérios com enterramento simbólico. O que significa isso? Crença no além-vida. Ou seja, nós já estamos falando de pessoas que têm capacidade de entender que um morto ele pode ter uma vida no além.
e isso pode ser acreditado no paraíso, no inferno, na reencarnação, na ressurreição, ou seja, se acredita que há uma continuidade. E nós temos aqui uma imagem que eu gosto muito, do sítio megalítico de Nabita Playa. Esse sítio megalítico, como vocês podem ver, é uma espécie de Stonehenge. Então, o que são esses círculos de pedra? Eles marcam alinhamentos arqueoastronômicos. Então, já havia nessa época, no Egito, uma relação com os astros. Na minha palestra do dia 21, eu vou falar sobre o alinhamento arqueoastronômico da pirâmide com certas constelações. Então, isso aqui é só para dar o gostinho de que há muito tempo os egípcios já se conectavam com o céu. Bom, vamos falar sobre a neolitização do Vale do Nilo. Nós temos aqui vários sítios arqueológicos, rapidamente. Vou citar o que surgiu em cada um desses sítios que a gente tem registro. Em Alcabe e Fayum B, nós temos registro de pescas com barcos, ou seja, 7.000 anos antes da Era Comum, ou seja, há 9.000 anos atrás, os egípcios já tinham barcos para pescar. Então, é muito tempo. Então, isso a gente tem aqui guardado, esse registro, mas não pense que se tratava de transatlânticos. Eram barcos feitos com como é que fala em português? Com reeves, como é que é o nome? Juncos. Juncos amarrados que as pessoas pegavam e usavam para poder se transportar como barco. Na cultura de Fayum A, que não é a mesma da Fayum B, apesar dos sítios serem lado a lado, porque uma é de 9.000 anos atrás, a outra é de 7.000 anos atrás, então, ou seja, 2.000 anos separam o sítio arqueológico do outro. Nós já temos armazenamento de grão, olha isso aqui. Então, eles já estão armazenando grãos e já temos registro de contato com o Mar Vermelho, com o Mar Mediterrâneo e com a Núbia, que é o Sudão atual. Ou seja, eles já não estavam isolados, eles tinham contatos e caravanas comerciais. Não vamos pensar em comércio exterior ainda. Isso é pequenas trocas, pequenos objetos, nada muito complexo. Mas nós já estamos falando do mundo integrado aqui há 7,4 mil anos atrás. 6,4 mil anos. Então é um período aqui de 1.000 anos em que prosperou. Inclusive aqui vocês podem ver na tela os grãos, mostrando aqui para vocês os grãos que foram encontrados aqui nas escavações. O mapa aqui à direita mostra a época de cada uma desses sítios arqueológicos pré-históricos. Nós temos a cultura meirinda, que durou 1.100 anos, e essa cultura é muito interessante, porque quando a gente vai escavando, o que acontece? Cada nível, quanto mais baixo o nível, mais antigo ela é. Então, o que acontece? No nível mais baixo aqui, que a gente chama de nível 1, nós achamos cerâmica sem têmpera, cerâmica crua. Algumas fogueiras e alguns animais começavam a ser domesticados. Quando a gente passa por nível de ocupação 2, passou aí uns 300 anos, nós já temos uma ocupação mais densa, celeiros, e nós já temos artefatos feitos de ossos, marfins e até arpões para se poder pescar. E no nível 3 ao nível 5, que seriam os níveis mais novos, entre aspas, novos que eu estou falando em termos da escavação, nós já temos vilas, casas feitas de barro, uma divisão urbana que separava a área residencial da área de trabalho com os cemitérios, e nós já temos estátuas. E por fim, um outro complexo importante é o complexo Madiano, que é de 4 a 3,2 mil anos antes da Era Comum. Nós temos uma sociedade muito interessante, que é uma sociedade sem hierarquia social, uma sociedade sem divisão em classes, ou seja, todo mundo era enterrado nas mesmas condições, era uma sociedade igualitária. O Marx chamaria isso de comunismo primitivo, com uma vida pastoral, agrícola e sedentária. Essa sociedade ela vai ser derrotada pela sociedade hierarquizada com classes do Alto Egito. Depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Vocês estão vendo uma máscara aqui? Essa é a máscara funerária mais antiga que a gente tem no Antigo Egito. Se vocês forem olhar, essa máscara aqui ela tem mais ou menos 6.000 anos, e o que separa ela da máscara de ouro de Tutancâmon são 2.500 anos.
Ou seja, olha como ela evoluiu. Dessa máscara aqui, feita com pedra, nós vamos ter 2.500 anos para frente a máscara de Tutancâmon. Né? Então, vamos lá. Cultura badariana. Essa cultura ela é muito importante, porque ela já marca um salto qualitativo muito grande. Ela surgiu da cultura Tácia, há 5.000 anos antes da Era Comum, ou seja, 7.000 anos atrás. Ela tem assentamentos, cemitérios, e ela marca a desigualdade social, o início da divisão de classes no Antigo Egito. Né? Então, o que acontece? Pelo cemitério, a gente sabe quem era rico e quem era pobre naquela vida. Então, o túmulo dos ricos, eles são muito mais pujantes do que o túmulo dos pobres. Nós já chamamos cerâmicas com têmpera, ou seja, uma tinta feita à base de ovo. Nós achamos nas cerâmicas desenhos geométricos, desenhos com ondas, ou seja, já existe uma capacidade de abstração artística. Cestaria, líticos, arpões, pentes, braceletes e colares. Pentes feitos de ossos, muito bem feitos, que duram até hoje. Estão em exposição, né, nos museus e duraram até hoje. E eles já dominavam o trigo, a cevada, a lentilha e tubérculos. Inclusive é daí que vem a cerveja, né, uma das origens. E a presença de turquesa demonstra que já tinha egípcios minerando na região do Sinai. Olha isso. Né? Nós estamos aqui na região de Badari. Ó. Vocês veem aqui no mapa onde está Badari. Né? Aqui é Badari. E o Sinai estaria mais ou menos para cá. Ó. Some até da tela. Então, um avanço de contato significativo. Finalmente, as culturas egípcias que antecedem o Egito faraônico. A cultura de Nakada I e a cultura de Nakada II. Então, a cultura de Nakada I já tem o surgimento da iconografia. O que é a iconografia? São os desenhos com um significado além daquilo que se imagina, né, se visualiza como obviamente. Então, nós já temos a presença do zoomorfismo e do antroposorfismo. O que é isso? Zoomorfismos são animais, como eu posso dizer, animais em formas mitológicas. Né? E antroposorfismos são pessoas misturadas com animais. Nós já temos uma cena que vai ser muito importante, que é a cena de pessoas vitoriosas em batalhas. Então, cenas de lutas, com o homem aparecendo vitorioso, né? Ganhei essa batalha, se apresentando dessa forma. Cenas de virilidade masculina e fertilidade feminina. Né? E nós temos a perspectiva hierárquica, já nessa época, demonstrando hierarquização social. O que é perspectiva hierárquica? Se a gente pega uma iconografia egípcia, sempre o faraó aparece maior do que o sacerdote, que aparece maior do que o escriba, que aparece maior do que o construtor, do que o agricultor. Ou seja, a posição social é hierarquizada pelo tamanho na imagem. Né? Então, nós temos também, em Nakada I, os primeiros registros de trabalho com metal. Né? Então, isso também é muito importante, porque a metalurgia vai ser algo que vai marcar a história do Egito. Basta a gente pensar no Egito, a gente lembra de ouro. Nakada II, né, que seria a continuação desse sítio arqueológico, já essa cultura ela dá um salto, ela muda. O que significa uma cultura mudar? Vamos pegar aqui o exemplo do Brasil. Se a gente fizesse uma escavação arqueológica no Brasil do século XXI, a gente acharia o quê? Computadores, celulares, telefones. Se a gente descesse por uma camada um pouco mais baixa e caísse no século XX, nós não íamos achar esses aparelhos, nós íamos achar calculadoras, máquinas de escrever. Aí desce um pouquinho mais, o que a gente vai achar? A gente vai achar aquelas tipografias aquelas prensas antigas que não eram nem automatizadas, até a gente chegar no arco e flecha dos indígenas. Né? Então, ou seja, cada camada ela registra uma evolução. E por que chama Nakada I, Nakada II, Nakada III? Porque cada etapa marcou uma evolução da técnica. E Nakada II, nós temos uma coisa fundamental, que é o primeiro corpo enrolado em tecido na história egípcia que a gente tem. Ou seja, e acompanhado com oferendas funerárias, com os bens que vão acompanhar ele na além-vida. O que a gente está vendo aqui? O começo da técnica de mumificação. Né? Que ainda nesse momento não se fazia como depois no futuro vai fazer, né? Porque depois eles vão colocar todo um aprimoramento para se secar o corpo,
para se salgar, para tirar os órgãos. Nesse momento, a coisa ainda é enrolar no tecido e colocar no deserto para secar. Né? Então, é muito primitivo no sentido do que vai virar o Egito mais para frente. E nós já temos trabalhos extremamente complexos com pedra, cobre, prata e ouro. Aqui estão algumas das artes. Se vocês forem ver aqui, nós temos uma Vênus, aqui uma deusa feminina, representando a fertilidade. Nós temos aqui alguns artefatos aqui em formato de peixe. E nós temos aqui um artefato muito interessante, que é uma ânfora, né? Na verdade não é uma ânfora, né? Um vaso, que ele tem um barco desenhado. Vocês conseguem ver esse barco? Esse barco ele tem inclusive cabines aqui para as pessoas poderem navegar durante a chuva. Vou pedir que alguém que está com o microfone ligado que desligue, que está tendo interferência. Por favor. Por favor, desliga aí o microfone, quem for. Bom, vamos lá. Então, essa Nakada 1, Nakada 2. Nakada 3, a gente já chama de dinastia zero. Ou seja, o Egito começa a mostrar sua cara para dizer o que ele vai ser. Vou mostrar aqui para vocês. Nós chamamos essa fase de período pré-dinástico. Por que período pré-dinástico? Porque é o período que antecede a primeira dinastia de faraós. Então, o que a gente vai ter aqui? Primeiro, sepulturas de elite claramente delimitadas. Então, existe uma elite por trás da criação do Estado egípcio. O Estado egípcio, ele já está... nós já temos aqui dois reinos, o reino do Alto e do Baixo Egito. Nós estamos aqui falando das dinastias do Alto Egito que surgiram aqui e que já tem uma divisão de classes, já tem uma cultura simbólica básica, que eu vou falar um pouco delas, já se trabalha com bens exóticos como o ouro, que vem da Núbia, e o lápis-lazuli. Pessoal, vocês sabem qual que era a única fonte de lápis-lazuli antes da descoberta das minas do Chile? Só existia uma mina de lápis-lazuli na África, Europa e Ásia. Essa mina ficava no Afeganistão. Então, as minas afegãs elas abasteciam todo o mundo antigo, exceto o continente americano, que não estava em contato com essas rotas, porque o continente americano estava isolado geograficamente. Todos os outros estavam em contato e os ricos tinham acesso a essa pedra raríssima, que é uma pedra azul, que é o lápis-lazuli. Valia muito mais que o diamante no mundo antigo. Nós temos um aprofundamento da hierarquização social, ou seja, pessoas muito ricas, pessoas médias e pessoas muito pobres. E nessas pessoas ricas vai surgir o rei, que vai ser o primeiro faraó. Nós temos um controle da distribuição de matérias-primas, feita por quem? Por chefes locais. Então já começa a emergir o que no futuro a gente vai chamar de nomarcas, que são líderes tribais de cada região. Nós temos centros de produção e cidades muradas, que começam a aparecer nessa época. Inclusive, a agricultura de cereais nas planícies alagadas, que depois isso vai ser a base da economia do Antigo Egito. E uma expansão para o norte que conectou, né, o Egito com o Mediterrâneo, inclusive importando o cedro do Líbano, que vai ser utilizado desde esse período pré-dinástico para construir barcos para se navegar pelo Nilo. Então, para você viajar do extremo sul do Egito, vamos considerar a primeira catarata, até o mar Mediterrâneo, essa viagem durava um mês. Então, o Nilo era uma grande rodovia que integrava todo o Egito. Né? Então, toda a história do Egito, o Nilo vai ter esse papel de integração. Imagine que do Nilo você pode ir para o mar Mediterrâneo, por outros caminhos você consegue acessar o Mar Vermelho, e pelo sul ali você desce em direção à África Negra. Né? Nós temos o súbito aparecimento de tumbas reais, ou seja, já existia rei. Né? Claro que um rei nessa época é um chefe tribal. Nós temos a proto-escrita hieroglífica. Por muito tempo se acreditava que a escrita mais antiga que tinha é a Suméria. Até que foi feita uma expedição alemã que conseguiu descobrir a escrita egípcia, amostras mais antigas que a escrita cuneiforme sumeriana. Então podemos dizer que os egípcios inventaram a escrita e os sumérios também inventaram a escrita em dois eventos separados, em contextos completamente distintos. Tanto que uma forma de escrita não tem nada a ver com a outra. Não é a mesma coisa que a gente pegar o alfabeto chinês e o alfabeto latino.
São duas formas de escrita, duas lógicas completamente diferentes. E nós temos aqui o surgimento do rei escorpião. O rei escorpião que a gente não sabe o nome dele, mas como que ele era representado por um escorpião, né, a gente considera que esse rei foi o rei mais importante da dinastia Zero. Tá? Bom, se vocês forem observar aqui em cima, nós temos, né, no canto superior direito, nós temos os chamados tokens, que são, como é que eu posso dizer, são pequenos selos que foram amarrados nas oferendas ao rei enterrado, aos reis do período pré-dinástico. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui são caracteres hieroglíficos que depois vão formar a base da escrita hieroglífica. Então, nessa altura, os egípcios já começavam a criar sua forma de escrita. Só que ela é muito, mas muito, muito primitiva quando a gente compara com a escrita hieroglífica tardia, que é o período do apogeu, né, da civilização egípcia, quando a escrita ela tem uma gramática complexa, ela enfim, ela está num estágio muito mais avançado lá para frente. Então, esse é o estágio primário aqui, quando a escrita está sendo inventada. E aqui embaixo nós temos aqui algumas amostras de turquesa, lápis lazuli, né, uma série de outras pedras preciosas aqui que mostram o contato dos egípcios. Algumas tumbas pré-dinásticas, só para vocês verem aqui, né, como elas vão evoluir. A partir do momento, essas tumbas aqui, elas ainda são cobertas de madeira. Nós temos as fundações delas escavadas, mas a superestrutura foi perdida, porque elas eram muito antigas e ainda eram de madeira. Depois que começa a primeira dinastia, eles começam a fazer tumbas de pedra que vão evoluir para as pirâmides, mas esse é o tema da próxima palestra. Então essas tumbas aqui são dos primeiros reis, no caso aqui a HK6 de Heracópolis, né, aqui é uma proposta de reconstrução dela. Tá? A iconografia pré-dinástica, olha que interessante, essas duas imagens aqui, à direita vocês veem aqui a representação iconográfica do rei escorpião. Vejam como a própria iconografia do Egito, nessa época, ela ainda estava incipiente. Então, se vocês forem olhar, você já começa a ter cara da arte egípcia. Vocês conseguem observar? Eles de lado, né, a pele sendo tratada como vermelha, as calças brancas. Então, já começa a se formar o que vai ser o cânone da arte egípcia no futuro. Então, reparem aqui que nós estamos falando aqui do período pré-dinástico, olha como os barcos, já tem até casas dentro dos barcos, né, no sentido de que eles já têm uma tecnologia muito mais avançada em termos de navegação do que do período anterior, né, que os barcos eram feitos de juncos, agora os barcos já são feitos de madeira, eles tinham uma técnica que eles amarravam as madeiras, eles não precisavam de cola. Né. Reparem aqui, se vocês forem observar no canto inferior esquerdo, que tem um homem segurando 2 leões com a mão. Vocês conseguem observar? Essa iconografia é uma iconografia de demonstração de força, demonstração de poder. Né? Outros homens aqui segurando o cajado, guiando os seus povos. Né? Vocês vão entender isso daqui a pouco. Então, nós temos aqui cenas de batalha, captura de pele. Né? Nós temos aqui escribas sentados escrevendo. Tá vendo? Ó? Tudo isso aqui é muito antigo, pessoal, é muito antigo. É o Egito no seu nascedouro, no seu berço. O Egito sendo criado pelos próprios egípcios. E, finalmente, nós temos a paleta de Narmer. Né? Qual que é a carta de fundação do Brasil? A gente diz que é a carta de Pero Vaz Caminha, né? A certidão do nascimento do Brasil. Essa é a certidão do nascimento do Antigo Egito. Esse aqui é o rei Narmer, né? Então, acompanhem comigo aqui com o mouse. Então, aqui está escrito o nome dele, Narmer. Embaixo aqui está o cartucho do faraó, isso aqui é o nome de Horus, é um nome real. Tá? Ela é frente e verso, então o nome do Narmer está na frente e no verso. Nós temos essa vaca aqui, que é a deusa celestial Bat, que depois vai ser associada à deusa Hathor, no momento posterior. E esse documento ele é muito rico, porque ele diz muita coisa. Observe a cena que aqui o rei Narmer ele está com uma coroa, né, a coroa do Alto Egito, né, essa coroa, a coroa branca com essa ponta aqui, a coroa do Alto Egito. E ele está dominando o inimigo. Né? Essa é a representação clássica do faraó, que vai durar por mais de 3.000 anos.
Mais de 3.000 anos que todos os faraós do Egito vão se representar. Quem pratica o rito escocês vai saber o que significa Ordo ab Cal, que quer dizer ordem sobre o caos. O que significa isso? Significa que o faraó ele tem uma responsabilidade divina de manter a ordem cósmica assegurada, né? Então, nós temos aqui o falcão, que é o deus Horus, né? De todas as divindades egípcias que foram encontradas originalmente, a mais antiga que se tem notícia é o deus Horus, filho de Osíris, né? Então, se existia Horus, com certeza já se falava em Osíris, já se falava em Ísis, e toda a família de deuses associada a esse panteão. E aqui, né, então essa é a frente aqui da paleta de Narmer, ele está aqui dominando seus inimigos, né, e aqui na parte de trás, reparem que ele está com uma outra coroa, ele está com a coroa do Baixo Egito, e aqui tem uma caravana com vários estandartes, e se vocês forem olhar nesse canto aqui, um monte de inimigos decapitados, todos eles com cabeça cortada e a perna colocada na cabeça. O que significa esse documento? Esse documento diz que o Alto Egito conquistou o Baixo Egito e o rei Narmer se tornou o primeiro faraó, porque ele unificou as duas terras. A partir de então, todo faraó egípcio vai ser chamado de Senhor das duas terras, rei do Alto e do Baixo Egito, Horus, filho de Ra. Então, todo faraó, filho de Ra vem um pouquinho depois na titulatura real, mas todo faraó vai ser Horus, ou seja, o faraó é a encarnação viva do Ka, do deus Horus. Como que funciona isso? Ele nasce com um determinado nome, no momento em que ele assume o trono, ele é entronizado e ele é consagrado. A partir desse momento, o espírito do deus Horus encarna nele e ele tem que ser Horus na Terra, né? Então isso vai durar por mais de 3.000 anos, que todo faraó vai passar pelo mesmo ritual. Isso é muito forte, isso é muito duradouro, né? A simbologia disso aqui é muito rica. Reparem aqui que nós temos também, ó, nós temos aqui dois animais com pescoços gigantes se cruzando, que representa o Alto e o Baixo Egito, sob controle, né, daqueles que trabalham para o faraó, né? Então o faraó dominando as forças da natureza, inclusive as forças bestiais. Aqui nós temos um touro, né, que está invadindo uma fortaleza, quebrando os muros de uma cidade, o que dá a ideia de que provavelmente houve uma invasão de uma cidade. Aqui do lado, né, no canto aqui, nós temos uma massa comemorativa e a imagem dela reproduzida aqui. Essa imagem é muito interessante, porque esse é o faraó Narmer. Aqui em cima temos o abutre, que é o símbolo do Alto Egito. Nós temos dois estandartes sendo conduzidos aqui, que representam as duas terras, o Alto e o Baixo Egito, e ele está com a coroa do Baixo Egito aqui. Então o que significa? Essa imagem representa que ele conquistou o Baixo Egito, a região do Delta. E a gente tem aqui anotado, nessa conquista, ele capturou 400.000 cabeças de gado, ele capturou 1.422.000 cabeças de cabra, bode, né? E aqui são, deixa eu tirar aqui a telinha da frente, e aqui ele capturou 120.000 prisioneiros. Então, ou seja, aqui nós temos 4 estandartes que representam os nomos, né, egípcios, cada um com o seu simbolismo, e nós temos aqui o boi e a cabra, que nesse caso aqui eles vão estar representando essa deusa celeste, que é a deusa Bate. Então, nós temos aqui a coroa branca, né, do Alto Egito, a coroa vermelha do Baixo Egito, e as duas coroas juntas que formam agora o símbolo faraônico. Então, rapidamente aqui falar da ideologia faraônica, né, ele estabelece uma ideia de monarquia divina, ou seja, a partir do momento que o faraó ele é instalado o faraó, ele passa por um ritual de instalação, né? Esse ritual de instalação, ele recebe o espírito do deus Horus. A partir desse momento, ele não é mais um humano, ele é um deus. A religião é estatal, então ele é um rei-deus, né? O faraó ele faz essa mediação entre humanos e deuses e ele impõe a ordem cósmica sobre o caos. O que significa o seguinte: se tiver fome, se tiver seca, se tiver
qualquer desgraça, a responsabilidade recai sobre o faraó. Então o faraó ele tem que estar o tempo inteiro prestando conta aos deuses para que tudo funcione naturalmente. E os egípcios chamavam isso de Maat. Se o Egito é invadido por estrangeiros, se o Egito se fragmenta em guerras internas, se o Egito ele passa dificuldades, é porque o faraó não está agindo corretamente. Então o faraó ele tem que fazer rituais, ele tem que prestar tributo aos deuses, fazer oferendas aos deuses para poder reverter essa situação. Nós temos o estabelecimento do culto mortuário ao faraó morto. O que significa o seguinte: quando o faraó morre, se constrói uma grande tumba para ele e essa tumba passa a ter um templo em anexo para cultuar a sua memória. Isso é a raiz do que no futuro serão as pirâmides. Tá? Então, as pessoas podem perguntar, mas falar, nossa, mas por que você cultuar o faraó morto, né? Um chefe de Estado morto? Porque vocês estão olhando para o atual chefe de Estado do Brasil. Porque se vocês forem olhar para o faraó, ele é tido como um deus, né? Não como um... Enfim, não vou entrar nesse detalhe. Nós temos também a arquitetura monumental nas tumbas reais, né? O que significa arquitetura monumental? As tumbas reais elas passam a ser gigantescas, né? Muito grandes. E a escrita e o calendário associado aqui aos faraós. Olha, essas duas peças que interessante, elas são bem antigas, tá? Elas são da primeira dinastia, se refere aqui ao faraó com o nome de Den, né? A gente tem o nome dele aqui, Den com N, né? Nós temos aqui um calendário que diz que se refere ao terceiro ano do reinado de Den, né? Terceiro mês da estação da cheia, e aqui está dizendo aqui alguns eventos, né? Teria que ler isso aqui com calma, que contam a história de como que isso foi aqui, o que se passou no reinado desse faraó do Den, né? Repare aqui, vamos voltar aqui, peraí, a mesma cena, né, que está aqui o faraó com uma clava na mão, dominando o inimigo. Aqui nós temos, 300 anos depois, um outro faraó repetindo a mesma cena. Repararam? Isso é muito importante, porque isso é Ordo ab Chaos, ordem sobre o caos. E a gente passa aqui para frente, ó, duas coisas. Peraí, só falar mais uma. Outra coisa aqui, vocês reparem que o faraó está sentado aqui, ó, na parte de cima, ele está sentado aqui num trono. Vocês estão vendo aqui com o mouse? Estão observando? Essa cena aqui, reparem que ele tem um chicote na mão e um gancho. O que é esse chicote e esse gancho? O gancho, na verdade, é um cajado, que é o atributo de guiar o povo, e o flagelo, que é o atributo de castigar aqueles que não obedecem ao faraó. Né? Então, nós temos aqui Tutankhamon, né? Já são, vamos calcular aqui, 1.500 anos depois disso tudo que a gente está vendo aqui, 1.500 anos, o Brasil tem só 500 anos, tá? 1.500 anos depois, está aqui Tutankhamon com o flagelo na mão e com o cajado muito mais sofisticado do que aqueles antigões, com a máscara mortuária de ouro muito mais sofisticada do que aquela máscara de pedra que eu mostrei para vocês. E aqui nós temos uma cena, né, aqui a imagem do templo do deus Horus em Édifo. E aqui está o faraó Ptolomeu V, se não me engano, fazendo exatamente a mesma cena. Está vendo aqui ele com uma clava na mão, né? E aqui ele está dominando os inimigos aqui, que não dão para ver muito bem, porque eles estão num baixo relevo um pouco menor. Mas isso é muito interessante, porque essa iconografia, ela mostra que por 3 milênios, né, desde que foi fundado o Estado egípcio até a conquista romana, o mesmo tema iconográfico ele foi utilizado para mostrar o poder simbólico do faraó. E aí, resumindo, como que evoluiu o Antigo Egito? Então, aqui nós temos o período do Paleolítico, 700.000 a 7.000 anos antes do presente. Nós temos aqui o período do Neolítico, que foi uma neolitização tardia, um período curto que evoluiu muito rápido para um período pré-dinástico. Período pré-dinástico no Baixo Egito, no Alto Egito, né? No Baixo Egito nós temos aqui o complexo Madi, no Alto Egito a cultura badariana, a cultura de Nakada I, Nakada II, depois a de Nakada III no período pré-dinástico. Repare que esse mapa nós temos aqui o Alto Egito, Baixo Egito, a Núbia, nós temos o Sinai, a Palestina e a Líbia. Tudo isso foi território egípcio durante o auge do Império Egípcio. E aí o período dinástico, né? O Egito dinástico, que é o Egito que todos nós conhecemos, o Egito que
enfim, que maravilha o mundo, que faz a gente cair de queixo pelas coisas que eles fizeram. Então ele surge há 3.100 anos antes da Era Comum, ou seja, 5.100 anos atrás. Depois nós temos o Antigo Reinado, que é a fase da construção das pirâmides. Nós temos o primeiro período intermediário, o Médio Reinado, que é quando surge a literatura clássica egípcia. A escrita egípcia entra numa fase de maturidade, gramaticalmente, em todos os sentidos. Nós temos aqui o segundo período intermediário, que é o que conclui aqui essa fase. O Novo Reinado, que é o auge do Egito, que é todos aqueles faraós famosos lá, Tutankhamon, Akhenaton, Ramsés, Hatshepsut, enfim, os faraós mais conhecidos são do Novo Reinado. Terceiro período intermediário, que o Egito volta a se fragmentar, e o período tardio, que são os últimos faraós nativos que a gente tem. Aí Alexandre o Grande vem, conquista o Egito, liberta o Egito dos persas, e aí Alexandre o Grande se torna faraó e tem início aqui o período greco-romano. Primeiro uma dinastia macedônica, depois uma dinastia grega, e por último os romanos derrotam Cleópatra, e aí passam a controlar o Egito, e aí o Egito ele mantém sua cultura até a imposição do cristianismo, que aí, quando se impõe o cristianismo, todos os cultos egípcios, a cultura egípcia é proibida de ser ensinada, e o Egito deixa de ser o Egito faraônico, e aí ele se torna um Egito cristão, que depois vai deixar de ser cristão quando os muçulmanos conquistarem o Egito. Bom, isso aqui é uma imagem da Pedra de Palermo, né? Essa Pedra de Palermo aqui ela é uma espécie de cronologia dos primeiros faraós. Ela conta quem era cada faraó e quais foram os principais eventos que aconteceram em cada um dos seus reinados. Vale lembrar que essa Pedra de Palermo ela é uma pedra basáltica, ela está em Palermo, na Itália, por isso que ela tem esse nome, e ela é só um pedacinho numa pedra muito maior que contava a história do começo do Egito, dos primeiros faraós, até a quinta dinastia. Então dá um período aí, mais ou menos aí de uns 600 anos. Bom, vamos lá para as hipóteses sobre as origens do Antigo Egito. Alienígenas. Por que essa hipótese ela é inviável? Primeiro que a cosmologia ela nos explica o seguinte, né? Se alguém, um extraterrestre, viajar para cá, as estrelas mais próximas estão a centenas de anos-luz da Terra. Então você teria que viajar mais de 100 anos na velocidade da luz, considerando que na velocidade da luz a matéria se decompõe. Então, em termos físicos, por enquanto não temos tecnologia para uma viagem tão grande. Poderia até ter um desdobramento no espaço-tempo, um buraco de minhoca, alguma coisa assim, para o alienígena chegar aqui. Mas aí os cosmólogos perguntam, para que os extraterrestres cruzariam a galáxia para vir empilhar pedra no Egito? Tá? Então não faz muito sentido. Além do que é uma teoria racista. Por que é uma teoria racista? Porque eles sempre dizem, quem construiu as pirâmides foram extraterrestres, quem construiu Machu Picchu foram extraterrestres, mas ninguém fala que o Coliseu, o Parthenon que ficam na Europa foi obra de extraterrestre. Sempre o branco é capaz, o negro e o índio nunca é capaz. Bom, a teoria dos espíritas. Bom, dos exilados de Capela. Não tem como eu detalhar aqui, mas na arqueoastronomia egípcia a gente nunca vê referências a Capela. Então não tem nada de especial. Os egípcios cultuavam a constelação de Órion, a estrela Sírios, mas não existe algo que indique que os egípcios vieram de Capela. Então fica uma questão de crença, né? Até porque se é a reencarnação, os egípcios não eram reencarnacionistas, eles acreditavam no paraíso, não na reencarnação. A crença na reencarnação ela vai surgir no Egito só no período grego, no período romano, e o hermetismo é um exemplo disso, né? Atlântida. Bom, Atlântida ainda não foi achada. Significa que a Atlântida não existiu? Não, ela não foi achada. Ela pode ter existido ou não. Era como Troia. Enquanto Troia não foi achada, Troia era uma lenda. Um dia acharam Troia. Podem achar Atlântida? Podem. Mas e se nunca acharem? Pode ser que ela nunca tenha existido. Então a gente não pode afirmar, né? Ocultistas. Tem várias visões aí sobre o ocultismo, que eu falei para vocês, mas essa versão da Blavatsky, a cronologia dela não bate com a evolução geológica da Terra, com as mudanças climáticas, né? Então,
que acontece? Se a gente falar de uma civilização com 20, 30 mil anos, o que a gente tem? O que a arqueologia achou? A arqueologia achou homens das cavernas, homens pré-históricos, homens que faziam aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês. Nós não temos indício nenhum de que haja uma civilização complexa antes dos egípcios e dos sumérios. Então, como que a gente pode afirmar que existia uma Atlântida baseada em um texto apenas do Platão, ou em canalizações mediúnicas? Enquanto não se tiver uma materialidade, a gente não pode afirmar nada sobre a Atlântida. Bom, a Bíblia não tem base histórica sobre a cronologia, porque pela Bíblia a gente não consegue explicar os dinossauros, porque segundo a Bíblia a Terra tem 5.000 e tantos anos. Né? E para a cronologia egípcia, ela estoura a Bíblia de longe. Então não dá para a gente dizer que os egípcios são herdeiros de Misaim, que são herdeiros de Cã, que são herdeiros de Noé. A história que os egípcios contaram, né, o próprio Maneto conta a história mítica, também não bate com a arqueologia. Na verdade, como eu falei para vocês, o Maneto ele colocou toda aquela história mitológica dos reis, deuses ali, muito mais com o objetivo de parecer fazer um sincretismo com os deuses gregos, com a teogonia de Hesíodo, com a Ilíada e Odisseia de Homero, do que propriamente para contar uma história tal qual os egípcios conheciam. Né? Então já é um período bem tardio que Maneto escreveu. Petrie, que tem aquele paradigma que os egípcios vieram dos sumérios. Bom, o Petrie está contaminado pelo difusionismo cultural, né, pelo evolucionismo, todas aquelas visões do século XIX. Isso tudo hoje em dia está superado. Então, a única teoria que se encaixa para explicar o Antigo Egito, e eu coloquei aqui para vocês todas as provas que foram as escavações arqueológicas encontradas, é que os egípcios são uma criação deles mesmos. Cada coisa que os egípcios criaram, como vocês viram ali, uma máscara funerária, a iconografia, a arte, a técnica de pescar, a técnica de caçar, todas essas coisas foram processos evolutivos de longo prazo. Né? Então, eles criavam alguma coisa, aquilo demorava 100, 200, 300, 400, 500 anos, ia sofrendo aprimoramentos até chegar aonde chegou. Então, os egípcios são criadores de si mesmos. Não são extraterrestres, não são atlantes, não são sumérios. Os egípcios sempre vão ser egípcios. Então, conclusão. O Antigo Egito ele emerge como uma civilização africana. Né? Apesar de ele emergir como uma civilização africana, com a conquista do Baixo Egito, ele se torna também mediterrâneo, e também asiático, e também com conexão com o mundo europeu. Né? Então, a conquista do Baixo Egito deixa o Egito de ser uma coisa provinciana para ser uma coisa muito mais, entre aspas, global. O Paleolítico reunia caçadores, coletores e pescadores. No Neolítico, agricultura e domesticação de animais. Na cultura badariana, nós já temos a sofisticação e a estratificação social. Na cultura Nakada, as bases para o surgimento do Estado. Na dinastia Zero, Nakada 3, o surgimento do Estado faraônico. Né? Na dinastia 1, que a gente chama a época Tinita, o regime faraônico se consolida. E aí, finalmente, nós temos a base para um regime que durou aí 3.000 anos, né, o regime faraônico. E aqui nós temos a estátua, né, do rei Narmer, o primeiro faraó do Egito, e aqui nós temos a imagem de uma representação moderna do que seria o rei Narmer conquistando o Baixo Egito, com aquela famosa cena que eu mostrei para vocês, dele com a clava na mão, dominando as forças do caos. Bibliografia aqui, alguns livros que eu coloco para vocês. As imagens, eu procurei o que está em domínio público na própria internet, para não ter problemas aí quando esse vídeo for publicado. Então aí as referências, não entrei em detalhe sobre cada uma delas, mas qualquer coisa a gente pode colocar. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. E aí, se vocês quiserem fazer uma pergunta, eu me coloco à disposição. Bom, Thomas, muito obrigado pela sua palestra. A gente está aberto agora para perguntas, lembrando aos amigos e irmãos que estão presentes aqui, que podem ser feitas perguntas através do chat e podem ser feitas perguntas através de viva voz. Peço que os irmãos que forem fazer perguntas através de viva voz, que utilizem o recurso de levantar a mão que o Zoom tem lá nos menus que tem embaixo. Irmão Thomas, eu começo a sessão de perguntas fazendo a primeira pergunta.
Gostaria de saber quais foram as condições que fizeram com que o Egito o Egito Antigo se tornasse tão evoluído, comparativamente a alguns povos que são tão antigos quanto, como, por exemplo, os indígenas brasileiros, ou talvez os povos dos Andes, né? Os Incas e os povos dos Andes, né? Se existe alguma comparação nesse sentido, por que eles se tornaram tão mais evoluídos do que esses outros povos? Bom, esse é um debate, né, que assim, entre os arqueólogos, isso constantemente surge. A gente tem uma ideia nós vivemos numa formação positivista e temos uma ideia de que existe um progresso na história, né, que a história sempre evolui no sentido do progresso. E quando a gente vai estudar a própria história do Egito, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que, por exemplo, nos períodos intermediários, o Egito se fragmentou, entrou em guerra, né, conflitos, ele perdeu conhecimento. Quando a Biblioteca de Alexandria foi incendiada, imagina quanto conhecimento humano ancestral a gente perdeu. Né? Então, na verdade, a história ela não é progressiva, ela é cíclica. Às vezes nós temos fases de destruição, de recomeço, de vai e volta. E aí, a gente pode dizer o seguinte, os egípcios, o que tornou os egípcios evoluídos, né, no sentido que a gente está usando aqui em termos de conhecimento técnico, né, nessa parte, tanto evolução de conhecimento espiritual, conhecimento técnico, esse tipo de coisa, foi muito mais as condições ali que eles encontraram. Né, eles viviam ali no Nilo, tinham uma abundância de terras agriculturáveis, tinham conexões com o resto do mundo que se encontrava conectado, e tudo isso possibilitou ao Egito ter acesso a uma série de coisas com o Estado centralizado. Isso é muito importante, porque o Estado ele centraliza decisões. Né, quando você tem uma sociedade atomizada com entes privados, cada um está em torno de um próprio interesse, mas quando você tem um Estado com um objetivo comum, essa sociedade ela vai para um caminho único. Agora, eu vou discordar com relação a essa questão de ser evoluído ou não com relação aos índios brasileiros. Por quê? Porque aqui na Amazônia, todo mundo pergunta, por que na Amazônia não tinha pirâmides? Porque, na verdade, na Amazônia os índios não precisavam de pirâmides, porque eles tinham abundância de madeira, eles tinham abundância de frutas, eles tinham abundância de caça, de pesca, de animais. Então você tinha uma sociedade comunitária. Você tinha caciques, você tinha pajés, mas essa sociedade era igualitária. Então ela não precisava de um rei, de um faraó, que organizasse o trabalho para que essas pessoas pudessem trabalhar para ele. Então aqui, o que acontecia? Eles eram evoluídos em outras coisas. Por exemplo, eles eram evoluídos no conhecimento da sobrevivência num clima tropical, num conhecimento de uma vida muito mais próspera, muito mais abundante em termos de alimentação. E como você tinha abundância de madeira e escassez de pedra, não fazia sentido na Amazônia eles mobilizarem pedras para fazer pirâmides, porque eles tinham muita madeira e pouca pedra. Então a pedra daria muito mais trabalho para eles do que propriamente a madeira. Então, com relação aos Incas, os Incas eles vão aparecer quando o Egito ele cai, né, em 33 antes da Era Comum, quando os romanos conquistam, né, antes de Cristo, antes da Era Comum. Os Incas só vão aparecer 1.500 anos depois do Egito ter caído. Então existe uma defasagem histórica muito grande. Os Incas eram muito evoluídos na sobrevivência das montanhas. Então eles conseguiam construir em pedra em áreas que os egípcios jamais sonhavam em construir. Por quê? Porque eles estavam adequados ao seu meio. Né? Então os Incas tinham as tecnologias necessárias para viver na cordilheira, os egípcios tinham as tecnologias necessárias para viver nas margens do Nilo. Então cada povo se desenvolve no meio em que vive. Basicamente isso. Irmão Mazak, temos perguntas no chat? Sim, primeiro o irmão Douglas Neri, ele está perguntando se houve alguma grande guerra envolvendo os egípcios. Muitas, muitas. A própria unificação do Antigo Egito foi uma guerra entre o Alto e o Baixo Egito. Né? Uma guerra, e essa guerra... Então vamos pegar aqui a cronologia do Egito para entender isso aqui melhor. Deixa eu voltar aqui, para vocês entenderem onde se encontram essas guerras. Olhem aqui, período dinástico.
Então nós temos aqui o período arcaico, né? O período arcaico é quando o Egito se unifica. Então aí nós temos aqui uma guerra entre o Alto e o Baixo Egito, que o Alto Egito vence e impõe o seu modelo de vida. Lembra que eu falei para vocês que que o Baixo Egito era uma sociedade comunitária e o Alto Egito era uma sociedade dividida em classes? Então o Alto Egito conquista o Baixo Egito e impõe o regime faraônico como universal naquele ambiente. O Antigo Reinado, ele termina quando o Egito se fragmenta em dois. Novamente o reino do Alto e do Baixo Egito. Aí começa o primeiro período intermediário, aí vem o faraó e reunifica o Egito, que tem origem aqui ao Médio Reinado. O Médio Reinado, ele cai quando os Hicsos invadem o Egito. Os Hicsos eram os povos semitas. Eles invadiram o Egito, impuseram ali um reinado por mais ou menos 100 anos. Aí os egípcios expulsaram os Hicsos e aí teve início o novo reinado. O período que eu estudo no meu doutorado é o fim do novo reinado, que é quando o Egito, como império, ele se esfacela. Novamente ele se divide em dois. O Egito é invadido pelos povos do mar, né, invadido pelos líbios, mas o Egito foi o país que menos sofreu no colapso da Idade do Bronze. E mesmo assim sofreu muito. Então, mais ou menos isso aqui que a gente pode dizer aqui até esse período. Quando vem aqui o terceiro período intermediário e o período tardio, é guerra em cima de guerra. O Egito é invadido pelos persas, invadido pelos macedônicos, no caso Alexandre o Grande, que foi bem visto pelos egípcios, porque ele libertou o Egito dos persas. Depois vem os romanos, depois vem os bizantinos, depois vem os árabes, depois vem os turcos, depois vem os franceses, depois vem os ingleses. E é isso. Né? A história do Egito é guerra atrás de guerra. Né? Então o Brasil tem 500 anos. O Egito, se a gente considerar o Egito a partir da unificação, são 5.100 anos. Então o Egito tem 10 vezes mais história do que o Brasil. Né? E se a gente considerar o Egito pré-dinástico, joga aí mais 2.000 anos aí, o que significa que os egípcios têm muito mais que 10 vezes a quantidade de tempo aí em termos de história. Não que os índios nossos não tenham história, nada disso. Eu estou dizendo Brasil enquanto brancos, negros e índios que formaram um povo novo, tá? Tem mais uma pergunta. Hoje com uma audiência fantástica, estouramos durante muito tempo a sala, muita gente tentando entrar, infelizmente nem todos conseguiram. Peço que os amigos e os irmãos avisem que quem não conseguiu entrar, nós faremos mudança na estrutura da próxima vez, para que todos que queiram possam entrar e ter a oportunidade de participar da nossa palestra. Irmão Mazak, mais uma pergunta? Sim, o irmão Pedro Justi, ele pergunta o seguinte, se o senhor poderia explicar um pouco como que ocorreu a dominação romana, como que a dominação romana influenciou a cultura no Egito. Mas eu queria aproveitar essa pergunta para encaixar também uma pergunta minha que tem a ver com isso, se essa dominação romana coincidiu com o período helenístico dos gregos, né, de Alexandria. Se ela está coincidindo ou não. Bom, é o seguinte, o que acontece? Alexandre o Grande, ele era um rei da Macedônia. O pai dele contratou ninguém menos do que Aristóteles para ser o tutor de Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande foi treinado para ser o maior estadista da humanidade. E ele conseguiu no seu momento histórico, tanto que ele é o Grande. Né? E não é à toa. Elogios para Alexandre o Grande, quanto mais elogios a gente fizer, não é o suficiente para entender a importância que esse homem teve na história da humanidade. Ele veio a falecer com 32 anos, né, ele montou um império, e quando ele conquistava uma região, ele tinha uma atitude extremamente respeitosa com a cultura local, com as divindades locais, com os reis locais. Inclusive, quando ele derrotou Dário da Pérsia, ele pediu que desse um funeral para ele digno de um rei. Né? Ao contrário do que muitos faziam, de pegar e esquartejar o corpo, fazer humilhações, não. Ele tinha nobreza, ele era muito nobre nas suas conquistas. E Alexandre o Grande, todo lugar que ele conquistava, ele colocava uma biblioteca, um anfiteatro e um hipódromo. Ou seja, bibliotecas são livros. Né? O teatro, o anfiteatro é o teatro, é a cultura, é a música. E o hipódromo é o esporte. Então, ele valorizava, né,
tudo aquilo que hoje em dia está se dizendo que é balbúrdia no Brasil, né? Então, o Alexandre o Grande realmente ele foi um gigante. E o período helenístico é o período em que o mundo se integra em torno de Alexandre, né? Em torno do Império Alexandrino. Só que quando Alexandre morreu, ele conquistou uma área tão grande, mas tão grande, que os generais, até os historiadores que pesquisam esse período, acreditam que foram os generais dele que tramaram contra ele e mataram ele, para cada um pegar uma parte do Império, né? Quem pegou a parte do Egito foi o general chamado Ptolomeu, por isso que a gente tem a dinastia dos Ptolomaicos. Essa dinastia ela vai durar 300 anos, né? E a última rainha dessa dinastia foi Cleópatra VII. Tem 6 Cleópatra antes da Cleópatra que vocês conhecem, né? A Cleópatra VII, ela queria construir um grande império junto com Júlio César. Por isso que ela teve toda aquela história de seduzir ele, né? Se a Cleópatra, se o Senado romano não tivesse matado Júlio César e Cleópatra tivesse conseguido o seu intento, nós teríamos um Império Romano-Egípcio com uma cultura completamente diferente da que a gente conhece. Entretanto, a história foi cruel, né? Assassinaram Júlio César, Roma entrou em guerra civil, o Otaviano declarou guerra a Marco Antônio se aliou com Cleópatra, teve uma batalha naval no Mediterrâneo que foi derradeira, porque os egípcios, liderados pela Cleópatra, os romanos pelo Marco Antônio, colocaram os navios de frente para o vento, e os romanos, aproveitando dessa observação, começaram a tirar flechas com fogo, e isso foi fatal. Toda a armada egípcia e romana do Marco Antônio foram dizimadas pela armada de Otaviano, e aí houve uma derrota militar que o Egito sucumbiu. A partir do momento que o Egito sucumbiu, ele se tornou uma província de Roma. Otaviano deu um golpe de Estado e se tornou imperador, porque antes o cargo que tinha era o cargo de cônsul, né? Não era. O Júlio César já foi uma transição, que o Júlio César é ditador perpétuo, né? Do ditador perpétuo passar para o imperador foi um pulo. E aí, quando Roma se tornou um império, o Egito se tornou nada menos do que a província que alimentava o exército romano. O Egito sempre teve muitas terras férteis e pouca gente para arar. Então, para o Egito, quanto mais crescia a demografia, você tinha onde pôr as pessoas, porque você tinha terra para todo mundo, né? E aí Roma, né, pegou esse excedente e, graças a isso, Roma saiu fazendo guerra e se expandiu até os bárbaros invadirem Roma, que aí já é outra história. Irmão Thomas, tem uma pergunta aqui do Flávio Braga, falando sobre Akhenaton, e perguntando se ele de fato teria sido monoteísta e se teria difundido crenças como transmigração da alma, metempsicose, reencarnação, ou se isso é alegoria, lenda e especulação. E eu aproveito para encaixar uma outra pergunta, se realmente Akhenaton ele teve influência na criação do judaísmo e das demais religiões monoteístas que a gente conhece hoje. Essa é uma excelente pergunta, demandaria uma aula só sobre Akhenaton, porque Akhenaton é deveras complexo, mas vamos dizer o seguinte: Akhenaton, uma coisa é o Akhenaton egípcio, outra coisa é o Akhenaton de estimação que o pessoal arrumou no século XX e século XXI. Muita gente projeta suas próprias crenças no Akhenaton. Eu vou dizer uma coisa, eu também tenho uma visão hoje bastante crítica, mas já tive uma visão de que ele foi um idealista, que foi isso, foi aquilo, mas quando a gente vai analisar a história, né, a gente vê que o Akhenaton era um homem do seu tempo. Então, em primeiro lugar, hoje em dia, eu estou aqui me baseando no Eric Hornung, que é um teólogo egiptólogo. Ele estuda muito esse período, ele escreveu um livro maravilhoso chamado O Uno e Seus Múltiplos. Então, não tem em português, né? Quem sabe um dia uma editora se anima a traduzir, eu até me ofereço para fazer a tradução. Ele tem alemão, ele tem francês, ele tem espanhol, ele tem inglês, mas não tem em português. Esse livro, ele diz o seguinte: para os egípcios, não existe essa dicotomia monoteísmo-politeísmo. Você tem uma essência única da onde tudo emerge, e essa essência ela se multiplica em forças divinas que os egípcios chamavam de Neter. O Akhenaton, a visão tradicional é o seguinte: ele aboliu todos os deuses e criou uma religião monoteísta baseada no culto solar. Essa é a visão tradicional.
essa visão hoje, estou falando aqui dos últimos 10, 20 anos, ela tem sido superada por novos estudos que dizem o seguinte: na verdade, o Akhenaton ele não foi um revolucionário, ele foi um conservador. O que ele tentou foi restabelecer o culto ao Sol, que já existia desde o tempo das pirâmides, né, em que ele faz uma substituição. Qual substituição ele faz? O deus Atum, que é o deus criador do cosmos, ele substitui por Atom. Né? Atum, Atom. Né? Tem uma pequena variação. O deus Shu, que é o deus da luz, ele substitui por ele mesmo. Então ele se torna a luz, ele se torna o ar. E Tefnut, ele substitui pela sua esposa Nefertiti. Tanto que a coroa de Nefertiti é a coroa de Tefnut. Então, na verdade, o que o Akhenaton fez, ele foi uma reconstrução da teologia neapolitana, do culto solar, que tem muitas analogias com a Cabala se a gente for estudar. Né? E algumas pessoas, inclusive o Freud estudava muito o Egito, ele tem até publicações, ele costumava dizer que correlacionar Moisés com Akhenaton. E ele usa para isso o Salmo 104 da Bíblia, que é muito parecido com o grande hino Atom. Bom, o que acontece? O atonismo, ele não era, né, hoje em dia, pelos estudos mais atuais, monoteísta, ele era monolatrista. O que significa? Você reconhece que existem outros deuses, mas coloca um único Deus como Deus principal. Como era o judaísmo no seu começo. Porque a arqueologia da Palestina e de Israel já achou ali uma série de divindades que conviveram simultaneamente ao culto de Javé, inclusive uma esposa chamada Asherá. Né? Depois que ele foi se tornando uma religião monoteísta, de monolatrista para monolatrista. E os egípcios não eram politeístas especificamente, eles eram enoteístas. Então são categorias que a gente precisa compreender para não projetar a nossa visão de mundo. Porque o cristianismo e o judaísmo, enquanto religiões monoteístas e depois o Islã, eles se surgiram em contraposição à religião helênica, que era essencialmente politeísta. Né? Então, enfim, eu resumi bastante. O culto de Atom não era um culto às massas. Meus irmãos, parece que tivemos algum probleminha técnico com o nosso irmão Thomas. Ele está congelado, mas vamos ver se daqui a pouco volta. Nós estamos aqui hoje no momento, nós tivemos aqui durante a maior parte da palestra cerca de 100 pessoas presentes. A gente tem uma capacidade de 100 pessoas aqui na sala, então muita gente ficou de fora. Os irmãos do quadro da PIR e mesmo os irmãos que nos conhecem receberam inúmeras mensagens de WhatsApp perguntando se iríamos liberar mais gente, se era possível liberar mais gente. Infelizmente, não foi possível liberar mais gente hoje, porque a gente realmente tem essa limitação de 100 pessoas. Porém, a gente vai se estruturar para que na próxima palestra, caso aconteça de chegar nas 100 pessoas, nós teremos alternativa para comportar número ilimitado de pessoas nas próximas palestras. Me parece que o irmão Thomas já está de volta. Bem-vindo de volta, irmão Thomas. Pode prosseguir. Bem-vindo. Aconteceu aí? Caiu? Caiu a sua conexão, mas já estamos aqui novamente. Ah, me desculpa. Eu não sei onde eu terminei, mas eu acho que eu falei mais ou menos aqui sobre Akhenaton. Só para um último assunto sobre ele é o seguinte: a Ordem Rosa Cruz, pela qual tenho um enorme respeito, muito grande, ela promove a egiptologia de forma séria no Brasil, ela reivindica o Akhenaton como fundador da ordem. Mas aí nós temos uma imprecisão histórica que, enfim, é a mesma coisa que dizer que a maçonaria foi fundada por Irã Abif. Não existe ligação histórica nenhuma na maçonaria de 1717. Da mesma forma que a Ordem Rosa Cruz, na minha leitura, eu estou falando aqui mais como historiador do que como iniciado, eu posso dizer tranquilamente, 1614, primeiro manifesto Rosa Cruz. Podia existir um pouquinho antes, sim, mas é daquele momento. Não dá para a gente voltar para o Egito, porque seria fazer anacronismo. O que acontece é a famosa invenção das tradições, né? Um termo que se reconstrói tradições, como dizer que a maçonaria tem origem templária.
é uma tradição inventada. Uma tradição inventada é legítima, né? Não significa que porque você inventa uma tradição, você está, na verdade, resgatando algo. Eu acho isso bonito, né? Irmão Thomas, temos aqui o Paulo Bibiano pedindo a palavra para se manifestar. Seu microfone já está aberto. Pode se manifestar, Paulo Bibiano. Boa noite. Excelente palestra. Muitas das coisas que aqui foram apresentadas eu não sabia e algumas eu tinha algumas dúvidas que acabaram sendo respondidas. E tenho mais essa dúvida, Thomas, referente às descobertas. Houve um comentário de que o Egito tem mais de 60% para descobrir ainda. Então, assim, muitas coisas que não conseguiram escavar por conta do cenário lá, do metrô e tal. Como que é essa questão aí? Bom, o Zahi Hawass, né, ele fala que só descobriram até agora 30% do Egito, os outros 70% está embaixo da terra. Ele não está errado, né, e possivelmente pode até ser mais. Porque, por exemplo, né, eu citei aqui para vocês Heliópolis. Heliópolis era uma espécie de Vaticano para os egípcios antigos. Só que Heliópolis, hoje em dia, onde ficava Heliópolis é um bairro de classe média alta do Egito. Imagina uma coisa, vamos pegar o caso de São Paulo. Quando quiseram criar o metrô no Higienópolis, o que fizeram lá? Né? Disseram que não podia receber gente diferenciada. Né? Então, imagina isso você fazer na Heliópolis atual do Egito. Né? A classe média alta lá não vai deixar escavar, e tem edifícios, prédios luxuosos ali, então ali é uma área que praticamente não se escava. Na região do Delta, é uma região agrícola ativa até hoje. Então o que acontece? Tem lá aquele camponês que ele ara sua terra em cima de uma cidade inteira. Por exemplo, aquela cidade Per-Ramesse, né, que na Bíblia é citada como Pi-Ramsés, essa cidade, ela é um grande, hoje ela, em cima dela, é uma grande área agrícola, né, que se planta algodão, que se planta trigo, que se planta cevada. Então, eles escavaram uma época essa cidade e se comprometeram a, depois que eles escavarem, retirar os artefatos, cobrirem para que os agricultores que moram lá não tivessem prejuízo. Então, é isso, né? O mundo antigo Egito, onde você vai, você tropeça com a antiguidade. E tem um problema também, porque o Egito, como o Brasil, é um país subdesenvolvido. Então tem aquelas populações pobres que constroem casas em qualquer lugar, né, sem autorização. O que acontece com essas pessoas? Elas muitas vezes estão invadindo uma área que seria um sítio arqueológico. Né, como aqui é comum, por exemplo, você ter ocupações em áreas ambientais. Então, um problema social que o povo egípcio passa dificuldades acaba se refletindo aí nesse problema de destruição de sítios arqueológicos ou de ocultamento mesmo, porque botou uma casa lá em cima para você tirar é extremamente complexo. Né? Envolve uma série de coisas ali, o que é chamado de desantropização. Muitas vezes essa desantropização é considerada um processo extremamente desumano. Né? Enfim, são as coisas que a gente tem que lidar. Mas, pode. Temos que considerar que o Egito é um país de 92 milhões de habitantes vivendo num território diminuto, praticamente ao longo do Vale do Nilo e do Delta, e no litoral. Exatamente. Então, é uma área minúscula para 92 milhões de pessoas. Exatamente, metade da população brasileira. Metade da população brasileira num território minúsculo, diminuto, eu chutaria, se for chutar, eu chutaria que é um território habitável do Egito, é comparável ao da Grande São Paulo, se for tanto. Para 90 Por aí, porque o território, o Egito, assim, enquanto país, ele é grande, mas ele é grande enquanto deserto. A área habitável dele, deserto, não é isso mesmo. Meus irmãos, nós estamos quase nos aproximando aqui do fim da nossa palestra. Na verdade, a gente já estourou o tempo previsto inicialmente bastante, mas ainda temos perguntas, nós temos uma audiência grande e qualificada. Irmão Mazaki? Então, eu vou seguir aqui na ordem das perguntas. O Rogério Nogueira está perguntando se poderia se dizer, né, ou não, que o Egito foi dizimado.
Bom, depende da época, né? A cultura egípcia, o que eu digo que foi assim, o fator que dizimou a cultura egípcia foi a cristianização. Né? Por quê? Porque toda a vida cultural no Egito se dava em torno dos templos. Então, os templos egípcios eram espaço de socialização, espaço de conhecimento. O escriba ele aprendia a escrever no templo. Né? Um construtor aprendia a construir no templo. Então, toda a cultura egípcia, os mitos eram ensinados nos templos. Quando os templos eles são proibidos de funcionar e são transformados em igrejas católicas, em igrejas cristãs, o Egito ele passa como é que eu posso dizer? Ele perde. Ele deixa de ser Egito, ele passa a ser um país cristão. E pior do que isso, aí quando vem o Islã, né, e impõe o árabe, a própria língua egípcia desaparece. Né? Então, é uma sobreposição, não vou dizer que os muçulmanos foram bonzinhos, os cristãos foram bonzinhos, foram malzinhos, é um processo histórico. Né? Não cabe a nós aqui julgar o que foi a história, mas cabe a nós relatar o que foi. Então, o cristianismo ele foi fatal, eles destruíram, depredaram, existia companhias cristãs que trabalhavam no sentido de, eu posso dizer, de vandalizar mesmo os templos egípcios para apagar essa memória, né? E a gente paga muito caro por isso, porque muitos sítios arqueológicos foram irrecuperáveis, né? Muita coisa se perdeu. E depois, quando vieram os muçulmanos, já não tinha quase mais nada, já era uma região cristianizada. Então, se algo dizimou o cristianismo, o Egito foram três coisas: o Império Romano, depois o Bizantino, né? O cristianismo, e depois o Islã, e por fim o fim da língua, né? Com a arabização do Egito. Hoje os egípcios, os únicos que falam a língua que era do Egito atual, são os cristãos coptas. Que a língua copta é o último vestígio de sobrevivência da língua egípcia antiga. Né? Que hoje mais de 90% da população egípcia fala o árabe, e fala o árabe egípcio. Né? Às vezes você estuda o árabe egípcio e você não consegue falar com o libanês, não consegue falar com o saudita, porque o árabe egípcio é muito específico, tem variações ali que são bem típicas ali do Egito. Irmão Mazak? Tem mais uma aqui. O Márcio Medeiros ele pergunta quem unificou o Alto Egito e o Baixo Egito? Narmer e Menes, ou se eram a mesma pessoa? Essa pergunta é interessante. O Maneton cita como Menes. E na tábua de Narmer está escrito o nome dele como Narmer. Só que qual que é a teoria mais aceita? São a mesma pessoa. 2, são dois nomes diferentes de titulatura. Então o nome Narmer é o nome de Horus e o nome Menes é o nome de nascimento dele. Né? Essa é a mesma pessoa na prática. Por exemplo, a gente fala Ramsés II, Ramsés era o nome de nascimento dele. O nome de entronização dele era Usermatra Sepentenra. Então, que era como todo mundo conhecia ele. Ninguém chamava ele de Ramsés depois que ele foi coroado. Usermatra Sepentenra. Assim, é mais ou menos como o Ratzinger e o Bento XVI, alguma coisa assim. Exatamente, é exatamente isso. Vamos entender o seguinte, vocês vão entender porque vocês são maçons. O Egito era totalmente iniciático em tudo. Então, cada vez que você era iniciado num determinado mistério, você ou recebia um nome, ou você recebia uma titulatura, ou você... Então, era assim, era tudo dividido em graus, era tudo, sabe, escolas de mistérios. E a cerimônia de instalação do faraó, um vizir, ele passava por uma cerimônia de instalação, né? O grão-vizir, que era uma espécie de primeiro-ministro. O faraó, ele tinha uma sagração. Muitos desses rituais se perderam. A gente tem o ritual de instalação do vizir, mas a gente não tem o ritual de instalação do faraó, né? A gente tem alguns indícios. Mais perguntas? Eu tenho Bom, o Pedro Justo ele fala o seguinte, ele pergunta, né? Então, você diria que a dominação romana foi benéfica para o Egito, ou não? Não, dominação nenhuma é benéfica. Pelo contrário, a dominação romana fez o Egito
escravizou o Egito. Os egípcios passaram a trabalhar para enriquecer o exército romano. Então, assim, todo aquele trigo, aquela cevada que os egípcios produziam, não ficava mais no Egito. Ela era tirada do Egito e levada para os soldados romanos para eles poderem fazer suas batalhas. Os romanos passaram a extrair pedras do Egito, mas os romanos também fizeram obras no Egito. Então, também, assim, tem um outro lado. Mas esse outro lado descaracterizou o Egito, tornou o Egito colônia. Né? Não é bom ser invadido por um império estrangeiro e ser dominado. Isso é abominável, na verdade. Né? Então, é que, como eu falei, não cabe a nós aqui simplesmente julgar a história, cabe a nós analisar, ver o que aconteceu e aprender com esses erros para não repetir, inclusive no Brasil, né? Daqui a pouco já tem um presidente aí usando bandeira de outro país. Irmão Amir, você está com o microfone fechado. Perdão, eu estava aqui fazendo meu discurso mudo. Irmão Thomas, gostaria de agradecer a sua presença, que a gente teve uma audiência fantástica qualitativamente e quantitativamente. Foi uma grande quantidade de conhecimento, foi muito legal e foi uma coisa leve. Parece que a gente está começando, mas agora a gente já está se aproximando do final. Então, eu gostaria que o irmão fizesse as suas considerações finais para que a gente possa encerrar a noite de hoje. Bom, então, em primeiro lugar, agradeço aí o convite que vocês fizeram, né, da Pier Campabello. Parabéns pelo trabalho de fazer todo esse debate, né, atualizado aí sobre os valores iluministas que a maçonaria tanto carrega, né, num momento tão complicado como a gente está vivendo. Né? Gostaria de dizer que fiquei muito feliz de ter um público tão qualificado. Infelizmente, eu fiquei recebendo o tempo inteiro mensagem de WhatsApp de gente dizendo que estava tentando entrar e não conseguia. Vamos disponibilizar, né? Vocês vão colocar esse vídeo online, né? Então gostaria de que vocês fizessem o mais breve possível para a gente poder continuar, né? Esse vídeo aqui, na verdade, vai seguir a posteridade, né? Dizer que a gente pode, no futuro, debater outros temas. E quero fazer um convite aqui para vocês. No próximo dia 21, nós teremos uma palestra sobre a construção das pirâmides. Vai ser também no Zoom. Não sei quantas pessoas vai comportar, eu vou ver com os organizadores. Vai ser realizado pela Excelsa Loja de Perfeição Gonçalves Ledo, né? Essa palestra também vai ser aberta para todo mundo, vai ser gravada. Ela vai trabalhar basicamente o seguinte: como os egípcios construíram, né? Então, a economia por trás da construção das pirâmides, a técnica que os egípcios dominavam na época da construção. Vamos também analisar essas teorias aí que falam sobre o passado, que falam sobre alienígenas, que falam sobre as pirâmides ser mais antigas. Vamos entender todos esses aspectos. Vamos mostrar o alinhamento arqueoastronômico das pirâmides com as constelações, porque isso é uma, como é que eu posso dizer, uma coisa que os egípcios já tinham desde a sua pré-história, né, a sua ligação com o céu. Vamos explicar o significado mitológico e simbólico das pirâmides, por que era naquela forma, o que ela queria representar, e por que a nossa visão de pessoas do século XXI nos dificulta para entender o mundo dos egípcios daquela época. Então, fiquei muito honrado com essa palestra. A ideia de apresentar as origens do Egito era exatamente para poder preparar vocês para poder falar sobre as pirâmides, né? E agora a gente pode falar com toda a tranquilidade aí sobre como que foi essa evolução. Espero que vocês tenham saído aqui como defensores da visão científica, né? Porque realmente é muito difícil, a gente tem que o tempo inteiro enfrentar o obscurantismo, né? Pelas visões religiosas, o que não significa que a gente não precise ter religião, não precisamos, não, pelo contrário. Vamos entender o seguinte: a religião, ela fala sobre uma perspectiva mítica, sobre uma perspectiva simbólica, ela tem camadas de interpretação que vão além da objetividade,
E se a gente quer buscar uma interpretação objetiva, racional, científica, histórica, a gente tem que usar os instrumentos da ciência. Nós não podemos nos furtar do conhecimento científico para buscar a verdade, né? A ciência, ela corresponde a uma etapa madura da espécie humana. Como a gente viu ali, são 2 milhões do gênero Homo, 200 mil anos da espécie Homo sapiens, e só 10 mil anos que a gente está vivendo em cidades, que a gente está vivendo a Revolução Neolítica, e 500 anos, nem isso, que a gente vive no mundo capitalista. Né? Antes disso, ninguém pensava em capitalismo no mundo. Né? Os egípcios não eram capitalistas. E vou contar na palestra do dia 21 se os egípcios eram ou não escravocratas. Essa é a grande descoberta com relação às pirâmides. Os egípcios não escravizavam pessoas nessa época. Então, cenas do próximo capítulo, e todos estão convidados, agradeço, e vamos seguir em frente aí, debatendo e lutando por um Brasil mais justo, mais democrático, mais soberano. Né? Brasil para os brasileiros, como os egípcios foram para os egípcios. Muito obrigado, irmão Thomas. Se você ainda não colocou o seu nome, seu e-mail e seu celular aqui no chat, aproveita para fazer agora, porque a gente vai fazer a divulgação da palestra do irmão Thomas do dia 21, através dos dados que você colocar no chat. E coloque já antes que a gente termine a nossa conferência aqui. Então, meus irmãos, meus amigos... Perdão, alguém? Não sou eu vou colocar aqui, só que eu preciso, ela está aqui no celular. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela aqui. Posso mandar para o seu WhatsApp, aí você compartilha, porque eu estou aqui o slide está no computador. Não, tudo bem. Pode mandar de qualquer forma. Aí que eu vou... Pode passar. Estou passando aqui. Enquanto o nosso irmão Thomas ele vai passando o convite, de qualquer forma, se você colocou o seu e-mail, o seu telefone no chat, você vai receber essa informação e o convite para a palestra do dia 21. Assim que o irmão Thomas colocar aqui, eu vou compartilhar na tela. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Opa, acabou de chegar aqui. Deixa eu ver. Construção das pirâmides do Egito. Vamos ver aqui. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui. Aí os irmãos já vêm. Estão conseguindo ver? Gonçalves Leiro, número 2. Irmão Marcelo? Sim, estava no mudo. Sim? Então tá aqui, Gonçalves Leiro, número 2, a construção das pirâmides do Egito, dia 21 de maio, às 20 horas, através de videoconferência, e as informações serão enviadas posteriormente. A gente vai mandar para todos os que participaram aqui hoje, e que colocarem os seus dados, a gente vai compartilhar essas informações. Tem mais? Então é isso. Muito certo. Então podemos encerrar? Então, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela presença de cada um de vocês nessa noite aqui conosco. O papel da Pier Campadelo é justamente atuar pela difusão do conhecimento e pela busca de uma sociedade com mais tolerância, mais liberdade, mais fraterna e menos desigual, né? É justamente isso que a gente vem tentando fazer durante todos esses anos, e é o que a gente, e é a nossa vocação, e é o que a gente vai continuar fazendo sempre, né? Seja virtualmente, seja presencialmente. O resto das informações, tá certo, é isso, e o resto das informações. O contato do irmão Thomas, ele está dentro do nosso site, vocês têm acesso ao Facebook do irmão Thomas, tá?
e o resto das informações a gente vai enviar por e-mail ou por WhatsApp. Essa palestra ela foi gravada, ela vai ficar disponível a partir do final dessa semana no site da Pier Campadello, que é www.piercampadello.org, que é o mesmo site que você usou para entrar aqui na nossa conferência. Lá também tem toda a nossa programação. Lá tem o nosso calendário e tem os próximos eventos que vão acontecer. Então, eu quero deixar um grande abraço em nome de todos os membros do quadro da Pier Campadello, deixar um abraço a todos, agradecer a presença e eu espero você nos nossos próximos eventos. Muito obrigado e boa noite e até a próxima.